Existia um motivo específico para João 23 querer convocar? Existe algum motivo do contexto histórico, assim, para que ele tivesse esse desejo ou não? E o que que aconteceu? O Concílio Vaticano I aconteceu em 1869 a 1870. Falou sobre a fé, falou sobre a divina revelação um pouco e falou sobre a infalibilidade do Papa. O dogma da infalibilidade do Papa é do ano 1870 no Concílio Vaticano I. Sim. Só que tinha um esquema para falar da igreja, só que não deu tempo porque tropas adversárias invadiram Roma. Então o Papa Pio IX teve que se refugiar e o Concílio Vaticano I acabou por aí. Quer dizer, o Concílio Vaticano I acabou como que de maneira inconclusa, né? Então, ficou esse desejo no ar de tentar concluir o Vaticano I, porque teria que falar da igreja. O tema da igreja era muito importante, porque assim o contexto histórico estava chamando a falar muito da igreja, porque no século XIX se desenvolveu toda uma teologia em torno à igreja, a teologia da igreja, né? Então estava isso aí. Depois houve todo um desenvolvimento muito bonito em torno aos estudos bíblicos, né? E se descobriu a grande patrística. Lembrem que John Henry Newman, por exemplo, né, o grande inglês, aí São John Henry Newman, ele morreu em 1890, né? Então nós estamos no século XIX. E Newman se converte no século XIX, porque ele vive em todo o século XIX. Então, Newman, ele dá umas ideias interessantíssimas sobre a igreja. Depois nós temos um grande teólogo alemão chamado Johann Adam Müller, que morreu em 1838 e desenvolveu uma teologia interessantíssima sobre a igreja. Então, tudo isso estava acontecendo. Depois temos um famoso historiador francês chamado Jacques Paul Mignet, que é o responsável pelos volumes voluminosos, desculpem dobrar o tema aqui, porque são volumes voluminosos, né? Uma coisa impressionante, a patrologia grega e a patrologia latina, que são livros enormes, escritos com letra 8, em 2 colunas, e que acaba trazendo numa única coleção os padres da igreja gregos e os padres latinos. Então, tudo isso é um descobrimento maravilhoso. Então, tinha muita coisa para desenvolver. Depois, todas as questões em torno ao liberalismo e ao comunismo, né? Uhum. E durante um tempo, os papas condenaram o liberalismo e, durante outro tempo, os papas condenaram o comunismo. Depois teve toda uma teologia que unia, né, doutrina e história. Teve a crise modernista no início do século XX, tão bem combatida pelo Papa São Pio X. Na verdade, os papas anteriores, como Pio XII, já tinham pensado em convocar algum concílio. Só não tiveram a oportunidade de convocá-lo. Mas já estava no ar a convocação de um concílio. Então, existia uma série de coisas, o mesmo comunismo, né, as revoluções russas, né, todas as guerras comunistas na Rússia, na Espanha, no México, né, os cristeiros e tudo. Quer dizer, as 2 guerras mundiais faziam com que o Papa João XXIII, ele era historiador, hein? João XXIII era historiador. Então, ele sabia muito bem tudo isso que eu estou falando e mais profundamente. Então, ele percebeu. Não é só que eu quero completar o Concílio Vaticano I, é que aconteceu tanta coisa. Ele mesmo fala isso no discurso de inauguração, né? A fé está aí, a doutrina está aí, a doutrina é de sempre, a fé é de sempre. Nós não queremos mudar nada na fé católica, mas nós queremos encontrar maneiras de dizer ao homem atual que passou por 2 guerras, né, que agora teve as questões do liberalismo e do comunismo, nós queremos encontrar toda a questão filosófica que passou pelo existencialismo e tantas outras correntes que colocaram muitas coisas de cabeça para baixo, né? O Papa tinha essa preocupação de explicar a fé no mundo que a igreja estava perdendo o controle, de fato já perdeu o controle, né? Se pode afirmar isso hoje em dia, né? O Vaticano I foi em 1870 e o último, Vaticano II. Então, os concílios, normalmente, eles eram convocados pelo Papa, na maioria deles, para vencer alguma heresia na igreja. Então, nós temos aí muitos concílios, né, vencendo as heresias do arianismo, macedonismo, que negava a divindade do Espírito Santo, né? Depois monofisismo, negava a natureza humana de Jesus, monoteletismo, que negava as ações humanas de Jesus, enfim. Mas o Concílio Vaticano II não foi um concílio assim convocado para vencer uma heresia. Não, porque as heresias estavam bem entendidas. O Papa João XXIII, no ano de 1962, ele convocou o concílio exatamente para... a palavra que ele usou foi dar à igreja um aggiornamento. Em italiano quer dizer como se um rejuvenescimento da igreja. Não foi o objetivo romper com o passado, nada disso.
condenar nenhum dogma, nem mudar nada, né? Foi apenas colocar a igreja assim numa situação de um diálogo mais fácil com o mundo. Por quê? Porque a partir de 1950, 1960, e eu vivi essa época, porque no Concílio Vaticano II eu já tinha aí, em 1965, quando terminou o concílio, eu já tinha 16 anos de idade. Então eu pude acompanhar o concílio. Então, a igreja estava muito fechada e o mundo se abrindo. Por quê? Porque surgiu a televisão na década de 50, 60, aqui no Brasil. A televisão foi uma revolução no mundo, né? Só existia o quê? Só existia o rádio, nada mais, em termos de comunicação. De repente vem a televisão, né? Captando coisas aí do mundo inteiro. 1969, o homem desce na Lua. Então, o mundo começou a explodir de tecnologia. Então, a igreja precisava também ter um meio melhor de conversar com o mundo. E foi exatamente para isso que o Papa João XXIII convocou o concílio. E ele era um Papa já de 80 anos de idade. Alguns diziam, esse Papa aí vai ser um Papa de transição, muito pouco tempo, mas foi o homem que teve a coragem de convocar o Concílio Vaticano II, que é uma verdadeira apoteose. Você imagina chamar todos os bispos do mundo? Na época a igreja tinha 2.600 bispos. Foi preciso construir em Roma alguns tipo hotéis especiais para abrigar os bispos do mundo inteiro, né? Mas o concílio foi uma maravilha, né? Uma maravilha. Claro que houve tensões lá dentro, gente puxando para um lado, outros puxando para o outro lado, né? Os bispos assim, mais liberais querendo puxar para um lado, os bispos mais conservadores puxando para o outro. Agora, interessante é que participou do concílio o Papa João Paulo II, que já era bispo, e o Papa Bento XVI, que era ainda sacerdote, mas ele foi como consultor do seu bispo lá da Alemanha. Então esses dois que depois se tornaram Papa, e também o Papa Paulo VI, que era cardeal, e que substituiu o Papa João XXIII, que o Papa João XXIII morreu no meio do concílio. Então, o Papa Paulo VI substituiu. Bom, e o concílio foi uma maravilha, né? Estudou durante 3 anos todos os problemas da igreja, né? O contexto em que ele aconteceu, o contexto de pós-guerra, o contexto de Guerra Fria, das duas, o mundo dividido em 2 grandes blocos, né? Os países socialistas, por detrás da cortina de ferro, liderados pela União Soviética, naquilo que eles chamaram de Pacto de Varsóvia, e o outro grande bloco, o bloco das nações do Atlântico Norte, o mundo do europeu desenvolvido, mais os Estados Unidos, ok? Outra coisa era isso, um mundo com uma profunda dor e uma profunda chaga ainda deixada pelo ódio do pós-guerra, com muita miséria, com muita fome, com uma devastação já moral em curso, espiritual em curso, severa. E o Concílio Vaticano vem aí. Como é que nós vamos levar a redenção a esse mundo? Dá para entender, Eric? Quer dizer, a grande pergunta que o Concílio quer responder. Como fazer a redenção chegar a esse mundo? Aí alguém vai me dizer assim, desculpa, mas eu estou inflamado, Eric. Não, vai lá. Alguém vai me dizer assim, mas como? Não precisa se perguntar como levar a redenção a esse mundo. É joelho no chão e penitência? Claro que sim. E a vida dos santos, e sempre foi isso. Mas o que a igreja estava falando como mãe e mestra que é como ser mãe e mestra da humanidade nesse momento. Como vamos fazer? De uma forma muito simples e muito objetiva. E é o Espírito Santo empurrando a igreja para frente. É um verdadeiro duque in alto, um mar adentro, que mar é esse? O mar do mundo para levar a luz de Cristo, para levar, Eric, a redenção, para levar a conversão das almas, e com audácia, e com uma nova audácia, e como o próprio concílio vai entender, atingindo mesmo, com a capacidade de dialogar sem esvaziar, sem abrir mão daquilo que é a sua verdade, a sua essência, a verdade de Cristo guardada, perpetuada e transmitida pela igreja, mas que agora com uma nova audácia, talvez na sua metodologia e assim por diante, como vai ser refletido mais tarde. Ou seja, é obra do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz não é nunca pelas metades,
é sempre completa, é total. Eu vi que o senhor destacou bem assim, talvez não querer dizer que ele é maior ou mais preparado que os outros concílios. Não. Mas é a obra prima do Espírito Santo para os nossos tempos. Os nossos tempos. O que a gente precisava para colocar a igreja nos tempos de hoje, para levar o evangelho, a redenção, a conversão das almas, sem abrir mão de uma única vírgula daquilo que nosso Senhor deixou. Não contradisse nenhuma afirmação dogmática solene de nenhum concílio anterior. Certo. Preservou todos. Segundo, guardando o depositum fidei, o conteúdo da fé, o depósito da fé, a igreja fez apenas ver como nós vamos transmitir a fé católica a este mundo que está mudando a sua característica, que está se tornando cada vez mais reticente, mais refratário à fé, que está cada vez mais desacralizado, posso dizer que está cada vez mais anticatólico. Como levarmos o evangelho, como levarmos os sacramentos, como levarmos os mandamentos, como levarmos a redenção e a vida em Deus, a vida orante, dentro da qual os sacramentos estão no coração, no centro da vida orante, no centro da vida de oração estão os sacramentos. Como levar isso de uma forma incisiva, forte, arrojada, com a força do Espírito Santo? Como vamos pôr a barca de Pedro no meio de um mar tão enfurecido e fazer com que ela avance com força, pescando, 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 até levar ao porto seguro da salvação? Então ninguém está autorizado a desmerecer, nem desconsiderar. Por quê? Porque a igreja, como mãe e mestra, agora dizendo, vamos avançar por aqui. Conservado o conteúdo, conservado as nossas riquezas, conservado o tesouro da fé, o depósito da fé. Agora nós vamos transmiti-lo partindo para essas realidades e esses expedientes. Isso é para fazer ouvidos mocos? Ouvidos surdos? Atacar a maneira como a igreja quer ensinar agora a levar o evangelho e a redenção é atacar o próprio evangelho e a própria redenção. A verdade estava lá, imutável. Imutável, mas não, preservadíssima. Mas não aceita a maneira na qual o próprio Deus escolheu para que chegasse a verdade até a gente, né? Até a gente, que é o Concílio Vaticano II. A maneira como agora, nesse tempo, veja, é uma nova evangelização segundo aquilo que a própria igreja definiu, segundo uma metodologia nova, mas a verdade sempre antiga, perfeita e bela. Nova forma de transmissão, que não ataca e não dilui o conteúdo. Me mostrem, Eric, eu desafio quem está nos assistindo nesse momento. Me mostrem uma única violação do Depositum Fidei, do depósito da fé que o Concílio Vaticano II fez. Aí é claro que eles vão, muita gente vai grifar umas 200 afirmações dos documentos isoladas, lidas separadamente, e vai colocar exatamente como os protestantes fazem, pegando versículos isolados da Bíblia. Olha, está aqui, olha o que diz aqui a Gaudium et Spes, olha o que diz aqui a Lumen Gentium, o principal documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, Luz dos Povos. Olha o que diz aqui a Sacrosanctum Concilium, a Optatum Totius sobre... Não, vamos ler no todo. Católico, catá olohon, segundo o todo. Não vem isolar e querer pegar uma frase desconectada do mundo onde ela está posta ali e querer interpretar o todo a partir dessa frase isolada, que não vai conseguir, não. Então, a catequese mistagógica. A catequese a partir dos mistérios. Os mistérios da fé, o mistério da encarnação, o mistério da redenção, as próprias parábolas, as grandes parábolas do Evangelho. Segundo, o Vaticano II vai resgatar, não podemos dizer que não, uma fome e um desejo de se aprofundar nas Escrituras e dos estudos bíblicos de uma forma belíssima, belíssima, que já havia começado com Pio XII, não? Na Divino Aflante Espírito. O incentivo a um novo impulso nos estudos das Escrituras. A Bíblia não é só a Bíblia, nem existe. A Escritura não é o nosso único alicerce de fé. Ela não esgota a palavra de Deus. A palavra de Deus está na tradição e no magistério, tanto quanto está nas Escrituras. O tripé, né? O tripé, mas foi fundamental. Uma outra coisa que você poderia concordar comigo e até acrescenta, Eric, a renovação litúrgica, que era importante também. Veja, a belíssima e grandiosa liturgia de São Pio V, ninguém tem dúvida da sua beleza, mas que em algum momento também caiu, num certo sentido, num formalismo, não por culpa da liturgia, mas de como se viveu exterior, e que talvez naquele determinado momento uma nova evangelização exigia, sim, um novo ordo misse, em vernáculo, embora já a reforma de João 23 já
já permitia isso, não? Isso é quase que uma inocência pensar, né, Padre Wander, que alguns tipos de exageros e abusos que acontecem na liturgia atualmente, é quase que uma inocência pensar que só existe na nossa geração. Isso aconteceu também em outras gerações, e portanto, antes do Concílio Vaticano II, infelizmente também acontecia abusos litúrgicos. Sem dúvida. Eric, coisas graves. Eu acho que assim, a coesão que a liturgia de Pio V deu, a liturgia da igreja, foi positiva? Foi. Porque assim, quando foi proclamado o rito de São Pio V, a coisa estava numa bagunça sem fim. Você ia em 10 paróquias distintas e via 10 liturgias distintas. Tá tudo bem. Foi um up, vou usar um termo um pouco moderno, de qualidade, de unidade foi. Sem dúvida. Mas já na reta final, no momento do Concílio Vaticano II, a própria maneira como se celebrava a liturgia de São Pio V já estava desgastada em muitos lugares. Isso se pode comprovar. Está na cara, é claro, é óbvio isso. Às vezes, meramente, de forma exterior ritualística, chutada. E o senhor bem disse, a culpa não era do rito antigo, que Não, é santo e belo, e nem a culpa é do rito novo, que também é santo. Não, é isso. É isso, quer dizer, aí depois a pessoa pega alguns erros, alguns escabros que acontecem na liturgia de Paulo VI, a culpa é na liturgia de Paulo VI. Mas me pegue o missal e me vá nas rubricas e me mostre um único lugar onde as rubricas autorizam a fazer aquilo que está sendo feito. Mas, obviamente, não vão encontrar, né? Não tem como. A questão está aqui, é um pouco aquilo que eu aprendia de um sacerdote muito querido. Faz o que está em vermelho e reza o que está em preto. Ponto final. Ponto. Resolveu, Eric? Claro que não é isso. Põe amor, põe fé, põe piedade, põe calor, derrama o coração ali. Agora, querer atribuir ao Concílio Vaticano II uma série de bagunças a posteriori é de uma forçosidade, de uma injustiça, é de uma falta de clareza e de honestidade diante da realidade que dói. Outro estudo interessante do Vaticano II é estudar alguns dos bispos mais influentes no Vaticano II. Entender que eram homens muito santos, por exemplo, o cardeal Frings, de Colônia. Que foi assessorado pelo Bento XVI, inclusive. Ele foi assessorado pelo Joseph Ratzinger durante o concílio. O Frings era um homem muito, muito católico, muito da igreja mesmo, um homem que tinha um amor à tradição, à fé, né? E é um dos homens mais influentes no Vaticano II. O assessor dele foi Ratzinger, que no começo apenas entrou como secretário e depois virou perito do Concílio Vaticano II, o Joseph Ratzinger, que depois será o Bento XVI. Então, não é que o Concílio Vaticano II é um montão de bispo doido lá, querendo mudar a fé, não é isso, né? Por isso, um dos estudos do Vaticano II é entender a vida santa de alguns desses homens que queriam explicar a fé para o mundo moderno. Você vai me perguntar, mas não deu certo. Bom, essa avaliação dos frutos, vamos deixar passar tempo, porque a Igreja Católica não avalia as coisas a cada 50 anos, mas a sua avaliação é a cada 200 anos, 300 anos. Na Igreja, Roma é eterna. Então, assim, a gente está a apenas 50, 60 anos do Vaticano II. É pouco ainda para fazer uma avaliação de um concílio. Não, tá? Então, a história da Igreja é ontem. Não, é ontem, isso daí é pouco demais, né? Então, assim, o Concílio de Trento, por exemplo, ele vai demorar anos para ser adaptado na Igreja. Vocês sabem que os seminários católicos é uma invenção de Trento, praticamente. Pois bem, vai demorar anos para adaptar a situação dos seminários, porque não é fácil viver todo um concílio, né? Então, assim, e olha que o Concílio Vaticano II nem teve pretensão doutrinal, e é verdade que sem ter a pretensão doutrinal, disse muita doutrina, né? Então, repito, um dos estudos interessantes é entender alguns desses bispos que influenciaram muito no Vaticano II, e você vai ver que eles tinham uma vida de igreja. Eles não eram gente bagunçada, né? Eram homens comprometidos com a fé católica mesmo, né?